Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Cá estamos nós para mais uma reunião do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, na segunda semana, provavelmente encerrando a perícope que fala do novo mandamento, hoje dia 17 de março de 2027. Então, vamos dar uma lida na perícope, toda que ela é pequenininha, para a gente dar uma recordada. Falta só o último versículo para a gente comentar. Vamos lá. Desse modo, quando ele saiu, diz Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim? E como disse aos judeus, também vos digo agora que para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, é esse último aí só que falta da gente comentar para a gente encerrar essa pequena perícope. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, vejamos aqui o que o Cláudio comenta para a gente primeiro, né? Primeiro ele fala, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Primeira parte, né, do versículo. Bom, reconhecer é dar a conhecer, identificar. E discípulo é aquele que segue as ideias ou doutrinas de outro. Desse modo, podemos dizer que seremos reconhecidos como alguém identificado com uma doutrina quando tivermos como característica em nosso comportamento a prática dos princípios da mesma. Então, escolhida a doutrina, né? Se a gente se diz discípulo dessa doutrina, a gente seria reconhecido se a gente realmente tivesse dentro do nosso comportamento o que traz essa doutrina, né? Então, a expressão meus discípulos se refere aos do Cristo. Portanto, nesse momento em que estamos na comunhão última com seus discípulos, né? Nós acabamos de estudar aí a Santa Ceia, né? Antes de sua volta ao plano superior, Jesus informa a eles qual a característica básica que precisariam ter os que quisessem ser reconhecidos como seus seguidores. Isso não só para aqueles que estavam presentes, olha que importante, né? Como para os que quiserem ser assim identificados em todos os tempos, ou seja, todos nós, né? Todos nós que apresentarem o desejo de ser classificado como discípulo do Cristo, né? Ele está falando isso para todos nós. Importante observar esse alerta do mestre hoje, quando queremos ser denominados cristãos, pois, segundo ele, todos os seus seguidores, característica básica que deverá estar presente em seu sentimento sempre. Prosseguindo aqui. Se tiverdes amor uns pelos outros. A importância do amor tem sido decantada por todos, em todos os tempos. E o próprio Jesus o colocou na essência do mandamento soberano. Todavia, nós, na maioria das vezes,
Não temos dado a devida consideração a essa prática. Porém, ele foi claro, esse é o sentimento predominante que deve vigorar em seus adeptos. Assim, não seremos discípulos de Jesus por determos o poder transitório do mundo, nem pela nossa capacidade intelectual, muito menos por sabermos de cor os preceitos da moral por ele ensinada. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, afirmou o mestre. Se tiverdes amor uns pelos outros. Dessa forma, se assim não procedemos, se cultivamos sentimentos contrários aos que ele ensinou, podemos até ser reconhecidos como simpatizantes do Cristo, mas nunca seus seguidores. Em outras palavras, jamais podemos nos declarar cristãos se o amor por todos os nossos semelhantes não é a tônica de nossos sentimentos. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, querido. É interessante. Eu sempre fiz uma distinção. Estou vendo um retorno. Parou. Que discípulo é aquele que esteve com Jesus direto. Nós seríamos apóstolos. Não sei se tem alguma relação no meu pensamento. Nós seríamos apóstolos? É isso que você falou? E que nem Paulo, por exemplo, não foi discípulo de Jesus, ele foi apóstolo, que ele não esteve com Jesus. Então, eu não posso, mesmo considerando que eu sou cristão, que eu sigo as normas de Jesus dentro do que eu posso seguir, mas eu digo que sou discípulo, eu digo que seria que sou apóstolo, seguidor. Mas discípulo, esse é meu pensamento. Então, eu estou errado nisso. Não, olha, qual que é o sentido, né, dessas palavras de discípulo, de apóstolo, né? A gente chegou a comentar isso muito quando a gente falou que dentro do Evangelho aparecem vários tipos de personagens, vamos dizer assim, né? Então, a gente comentou daquele que persegue, dos perseguidores, né, da multidão, do discípulo e do apóstolo. Então, a perseguidora, lógico, queriam matar Jesus. A multidão, aqueles que ouviam, achavam interessante, mas não se modificavam de forma alguma. Discípulo é aquele que ouvia a palavra do mestre, entendia que aquilo era importante para a sua vida, tentava aprender mais, tentava assimilar mais e tentava fazer daquelas palavras, assim, que aquelas palavras fizessem sentido para a sua vida, que modificasse alguma coisa na sua vida. O apóstolo é aquele que já passou pela condição de discípulo e já entendeu que aquilo é fundamental realmente para a vida dele e que ele passa a viver em função daquilo. Então, Paulo foi um apóstolo, né? Paulo foi um apóstolo. Simão Pedro também começou como discípulo, mas virou um apóstolo, né? Nós podemos dizer, inclusive, que Kardec foi um apóstolo, que Eurípides Barçanufo acabou sendo um apóstolo, etc., entendeu? Agora, eu estou tentando virar um discípulo, estou tentando, né? Estou fazendo um esforço para que eu possa ser reconhecida como um discípulo, né? E eu acho que todos nós aqui, não é isso? Então, esse é o sentido do discípulo e do apóstolo. O apóstolo é aquele que realmente já vive em função daquilo, né? Então, às vezes a gente tem ainda, nos dias de hoje, alguns apóstolos aí, mas vamos ver o que a Lenise gostaria de falar para a gente aqui. Aqui a gente percebe, né, que Jesus estabelece um critério absoluto e inconfundível. Que o verdadeiro seguidor, ele estava falando com os discípulos aqui, ele não vai se identificar pela força, ele vai se identificar pelo que ele vive. Então, não é pela aparência, não é pelo que a gente sabe, não é pela quantidade de vezes que a gente vai a esses cultos, mas é por um amor real,
verdadeiro, que suporta, que compreende e perdoa e serve. Não é que não erra, erra, porque a gente vai continuar errando até a gente ser perfeito. Mas, dentro de nós, como é que a gente enxerga isso tudo? Quantas vezes queremos ser reconhecidos como os espiritualistas, mas ainda, às vezes, não consegue suportar aquele companheiro que está trabalhando conosco. Né? Às vezes a gente é duro, a pessoa está falando, a gente não quer escutar, a gente está inquieto. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. E fora de nós, as pessoas estão nos observando, e vai ser pelo aquilo que a gente faz, daquilo que a gente recebe, o que nós temos recebido e como nós estamos aplicando isso na vida. Então, eu acredito que isso era o que Jesus queria da gente, é que realmente a gente começasse a amar os nossos companheiros, ao invés de suportá-los, né? Simplesmente suportá-los. O que é? Só porque é que às vezes eu fazia distinção, talvez por isso que eu me enganasse. Porque na faculdade tinha um corpo discente, né, que são os alunos, e o corpo docente, que são os professores. Então, eu fazia uma analogia nesse sentido, que nós somos sempre, no caso, discentes, somos sempre os alunos. Mas é outra coisa, é outra história. Beleza. Bom, aqui, gente, ele fala muito da questão dos sentimentos, né? E me faz lembrar duas coisas. Primeiro, quando a gente estudou já a passagem da lavagem dos pés, não sei se vocês vão lembrar, né? Aí lembra que Simão Pedro queria, então lava, não queria que ele lavasse, depois ele explicou que teria que, para ter parte com ele teria que lavar os pés, e depois Pedro falou, bom, então lava tudo, lava a cabeça, lava a mão, né? E Jesus falou, não, é suficiente eu lavar os pés. E qual era o símbolo disso, né? Qual era a simbologia que traz? Então, os pés, o que representa os pés, né? Quando você está em pé, o local que está o seu pé mostra a tua posição física, né? É onde você está, certo? Se você pensar espiritualmente, o sentido da sua posição espiritual, né, a tua postura, a sua posição, assim, né, vamos dizer, na escala evolutiva, qual a sua posição, ela vai estar claramente identificada com a condição, como a gente está falando aqui, com a condição dos seus sentimentos que você nutre, da condição de amor que você tem dentro de você, né? Então, os pés, na hora que ele fala em lavar os pés, seria no sentido de higienizar os sentimentos que a gente está nutrindo, né? Para que a gente possa trabalhar melhor todos os sentimentos que a gente traz. E outra coisa que eu me lembro muito bem, quando se fala assim, né, quando ele fala aqui em amor, amor por todos os semelhantes, e como a Lenise falou, né? Não importa o rótulo que eu trago aqui, não importa minha posição no mundo, o quanto eu conheço, o quanto eu faço. Na verdade, o que importa é como eu faço, né? É como eu faço. Então, eu me lembro muito bem aquele trecho da carta de Paulo, que ele fala da caridade, né? Caridade segundo Paulo, eu não vou ler, porque eu tenho certeza que todos conhecem, mas aquilo que ele fala, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, se eu fizer um monte de coisa e não tiver caridade, e aquele trecho, muitas vezes, a tradução daquele trecho, no lugar da palavrinha caridade, traz a palavra amor, não é? Muitas vezes. Então, o que Paulo fala ali também? Então, o que ele está falando aqui? Não importa que eu tenha muitos conhecimentos, peraí que está chegando alguém aqui. Não importa que eu tenha muitos conhecimentos, não importa que eu tenha mediunidade, assim, né, gigantesca, não importa nada do que eu tenha, né, do que eu faça, mas o que importa é como eu faço.
né? Não adianta eu trabalhar na sopa, trabalhar não sei aonde, trabalhar, entregar cesta básica, distribuir presente, distribuir brinquedo, se eu fizer aquilo com uma revolta, com uma questão assim complicada dentro do coração. Então, o que importa não é o que a gente faz, mas é como a gente faz, né? Como a gente faz. Então, e o como a gente faz é o sentimento, como ele está dizendo aí, né, na última linha tônica dos nossos sentimentos. É o sentimento que está nutrindo aquele ato que eu estou fazendo, né? São essas duas coisas que eu lembro quando leio essa parte aí, né? Agora, na sequência, não sei se alguém quer mais comentar coisa. Fala, Lenice. Eu queria te perguntar uma coisa, Claudete, ou alguém do grupo, né, que sabe. Por exemplo, assim, se a gente não está conseguindo fazer as atividades externas, mas está trabalhando a sua intimidade, mas tem alguma coisa incomodando, porque parece que está faltando alguma coisa, não é só trabalhar a intimidade. O que me fala alguma coisa a respeito? Eu estou incomodada com isso, estou muito incomodada. Eu acho, Lenice, que quando a gente fala assim, tem a sopa, tem não sei o que na casa espírita, tem mais isso, tem do bazar, tem não sei o que, tem um monte de coisa que você pode fazer, né? Mas você não está conseguindo fazer, sei lá. Mas, e falamos também da qualidade dos nossos sentimentos, dos sentimentos que a gente nutre, né? Mas tudo isso tem uma palavrinha por detrás que é o processo. É a nossa jornada. Né? Então, a gente falou, como eu faço? Tá bom. Eu quero psicografar, que nem o Chico psicografava, né? Então, mas eu não consigo, né? Mas a questão muita gente adoraria psicografar como o Chico psicografava, mas será que essas pessoas se lembram do quanto ele padeceu para chegar no quanto no momento que ele chegou, não é? Então, assim, se existe alguma coisa incomodando, eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço para que aquilo não incomode mais, né? Não incomode mais e passe para a ação, para a atitude. Entretanto, tudo é um processo, tudo é uma jornada que a gente está traçando, né? Então, esses sentimentos maravilhosos, essa maneira de amar a todos aqui, como Jesus está pedindo, a gente não consegue ainda. A gente não consegue. Mas a gente está aqui tentando, a gente está trabalhando, a gente está lendo, a gente está estudando, a gente vai na casa espírita, a gente toma passe, a gente tenta trabalhar em alguma coisa, né? Mas tudo é um processo. Tudo é um processo. Valdete, obrigada, querida, por você usar essa palavra, processo. Imagina só. Mas a Soraya é que vai esclarecer tudo para a gente aqui, ó. Pode falar, Soraya. Eu não tenho a pretensão de esclarecer tudo, não. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu queria dizer para a Lenise que na vida nós temos vários momentos, né? A gente não tem uma evolução que é numa linha reta, né? Nós temos uma evolução que ela é de altos e baixos. E também tem outra coisa, nós podemos trabalhar em qualquer lugar, não há necessidade de ser dentro de uma casa espírita. Isso. Então, não é porque a casa espírita tem a sopa, tem o trabalho mediúnico, tem a cesta básica, que a gente tem que estar trabalhando lá. A gente pode trabalhar em qualquer lugar. E aí eu falo que a gente, por exemplo, nosso trabalho remunerado mesmo do nosso dia a dia, se a gente faz esse trabalho bem feito, visando o próximo, fazer alguma coisa pelo outro, o melhor que a gente puder, a gente está trabalhando. Se a gente tenta ajudar a família de alguma forma, ser mais compreensivo, não sei, você está trabalhando também, né? Então, se alguém bate na porta da sua casa, a forma como você
atende essa pessoa, a forma como você dá atenção, você está trabalhando, né? Então, eu também acho que tudo é um processo. Nossa escala, né, para nossa evolução espiritual, ela não é linear, né? Não é uma linha reta, ela é de altos e baixos. E nós estamos aqui mesmo para isso, né? Para poder aprender, para poder evoluir. E o oxigênio, né, para a gente ter o fôlego para essa evolução, é o evangelho. Por isso que nós temos que sempre estudar e reestudar e voltar e ler de novo e refletir novamente. Passa ano, entra ano e a gente continua estudando e aprendendo, porque é o oxigênio, né? Nós precisamos desse oxigênio para a gente poder ir melhorando. Belíssima fala, Soraya. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Agora a Zezé, depois a Sueli, depois o Hermes. Zezé, Boa noite, pessoal. boa noite. Também não tenho nenhuma pretensão, não, mas eu queria até ilustrar o que a Soraya falou, porque quando eu decidi fazer o serviço social, que é a minha formação, eu pensava em fazer alguma coisa. Ai, Zezé, eu sou assistente social também. É legal, Soraya. Mas eu pensava em fazer alguma coisa, na época eu já era espírita, não, preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E a vida foi, e de repente, quando eu vi, eu estava trabalhando dentro do Banco do Brasil, atendendo o público, atendendo uma carteira de clientes, vendo negócio de investimentos, isso e aquilo. E eu descobri, assim, né, tendo que fazer opções na minha vida por conta das minhas filhas, que a gente pode realmente fazer o bem em qualquer lugar. Porque outra coisa que eu aprendi fazendo um paralelo com investimentos, né? Alguma coisinha a gente sempre aprende, absorve alguma coisa, diz que você não pode pôr os seus ovos numa só cesta, né? Você imaginar um disco onde você tem um percentual de cada investimento que você tem que fazer, e a vida é assim também. Nós temos que dedicar uma parte na questão do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos filhos, do autocuidado, né? do cuidado do nosso equilíbrio. Na casa espírita, a gente fazer, e eu vou confessar a vocês que eu aprendi isso a duras penas, principalmente nos últimos anos, né? Que eu tive problemas de saúde, tive que me afastar, e aí você fica assim, não, mas eu quero fazer, eu quero voltar àquele trabalho, eu quero fazer, gostaria de participar, queria participar de todas as... Mas não dá, não dá. E aí você fala assim, bom, nós temos que fazer opções, né? Opção pelo equilíbrio. Nosso equilíbrio pessoal, nosso equilíbrio espiritual, porque a Val acabou de colocar, né? Não é o que você faz, mas como você faz. Não adianta a gente fazer 1000 tarefas se a gente não consegue fazer nenhuma bem. Se a gente não está bem para fazer, para executar, para fazer com amor, que está aqui pensando lá, está lá pensando aqui, e esse conflito. Então, o equilíbrio nosso, né? E é uma das coisas que a gente deve buscar mais nesses nossos tempos de transição planetária, né? Que é o equilíbrio do nosso espírito, da nossa alma, como que está, nossa sintonia. Eu estou presente onde eu estou, né? Porque, às vezes, essa falta de presença, de dedicação real, e a gente pensa que é o fazer tudo, e não é, porque e existem cobranças também das outras pessoas, e a gente tem que saber lidar com isso. E aí entra a nossa humildade, falar assim, olha, infelizmente eu não consigo dar conta,
né? Eu tenho certas limitações que eu tenho que respeitar, né? E confiar nisso, confiar em Deus e na sua consciência que você está fazendo realmente o melhor, né? E isso, a gente fala, quando eu falo essas coisas assim, eu estou falando para mim mesma, você entendeu? Porque é um reforço, né? É sempre um reforço para a busca, né, desse equilíbrio que a gente tanto necessita, né? Então, é isso que eu Bom, gostaria de comentar, tá bom? muito bom mesmo. A Sueli tinha levantado a mão, ela baixou, porque ela... Pode falar, Sueli. É rapidinho para ilustrar essas falas tão maravilhosas. Eu me lembrei da Alcione, né? E apareceu aqui dizendo que está gravação, não sei o quê, uma tarde aqui, falando sobre a Alcione, né? Alcione. É, e peguei um exemplo lá no alto, né? Mas se a gente observar direitinho, acho que todos aqui já leram Renúncia, né? A tarefa dela foi toda na família, né? Ela realmente veio com aquela proposta, aquele planejamento para auxiliar, né, a alma querida, e, no entanto, ela estava tão envolvida ali, né, na ajuda da família, na construção desses laços, né, que estavam mais ou menos atrapalhados, e a gente fica pensando, às vezes a gente quer fazer tudo. Eu me lembro do Chico, que falou que a gente não precisa escalar o Monte Everest, né? E a gente, assim, já é difícil, o desafio do lar é muito difícil. Conciliar essas almas que chegam, né? Que nos coloca aí, muitas vezes, em provas difíceis, desafiadoras, é uma tarefa, assim, que eu, sinceramente, eu acho que é a mais difícil de todas. E eu fico pensando, eu posso vencer, eu estou trabalhando na casa espírita, eu faço isso, eu tenho esse trabalho voluntário, isso e aquilo, mas esse trabalho interior, né, com a família, para mim, é o mais difícil de todos. Não Muito por bom. eles, mas por mim. Às vezes eu falo, caramba, por que eu não fiquei calada naquele momento? Por que eu não silenciei aquela palavra? Às vezes uma coisa de um segundo você coloca assim, né? É um incêndio. Então, é um desafio. Eu acho que se eu desencarnar vencendo essa prova, deixando assim uma família mais harmonizada, mais todos os elementos aí, né, que compõem, mais acalmados, eu me sinto vitoriosa. Muito bom, Sueli. Obrigada, querida. Hermes? Eu posso falar ou vamos deixar para outra hora, porque senão o tempo não vai andar. Está todo mundo... Acho que seria até bom. Então, eu não vou falar, não. Passa. Você passa? Então, Kleber. Eu fiquei pensando a mesma coisa. Eu queria dar boa noite a você, desculpe o atraso, estava trabalhando. Só comentar muito rápido, assim, obrigado a vocês pelos relatos, cada um abordou um aspecto importantíssimo, de experiências, de vivência. Só isso. Muito bom. Então, vamos prosseguir, gente. Na sequência aqui, temos dois textos do Emmanuel, que ele comenta exatamente esse último versículo que a gente está... Espera um pouquinho só. Que a gente está falando aqui, tá? Então, vamos ver, ó. Primeiro está no Fonte Viva, a fraternidade. Desde a vitória de Constantino, ele fala aqui de todas as... da nossa trajetória, da história da humanidade, né? Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão, às portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus.
Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafaustos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Comentários? Lembrando aqui o 9 aqui, né? E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores de interpretação. Quando ele fala nos variados setores de interpretação, a gente pode lembrar que ele não está se referindo só à questão religiosa, né? Só à questão da doutrina. Val, desculpa. Oi. Eu estou vendo aqui para mim, parece que tem uma pessoa querendo entrar, ou duas. Está aparecendo aqui Magalhães, Pellegrini. Não, Magalhães é a Soraya. Não sei por que está aquilo ali. E mais uma pessoa. Na verdade, não tem ninguém querendo entrar. Ah, tá. Tá bom, não desculpa. Tem ninguém querendo entrar, não. Tá bom, desculpa aí. E outro texto aqui para encerrar esse trecho, ele comenta o mesmo versículo, né? Nós temos muitos versículos de Emmanuel nesse trecho todo que a gente está estudando esse ano, né? Então, proponho aí que as pessoas possam buscar os outros, né? Não posso trazer todos aqui, mas... Lenise? Eu queria falar que no livro Jesus no Lar, sobre as duas asas, acho que é intitulado As Duas Asas. Ele vai falar, né, o Lúcio lá vai falar, né, que aquele que ama segue à frente daquele que sabe. Então, eu acho que vem coroar isso tudo, porque você pode ter tudo, você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor, então aquele que ama vai seguir sempre à frente. Né, do que sabe. O que a gente tem é que amar, né? Deus é amor. Muito bom, minha flor. Muito bom.
Val, Fala, querido. me chamou a atenção no slide anterior, quando ele fala que a palavra insofismável, acho que é no item 9, parece, não me fala a memória, até ali 10, entretanto, falando do Cristo é insofismável. Aí tem que entender o que é sofismo, para poder ver, porque o sofista é aquele que fala com certa eloquência e diz nada com nada. A Adriana está dizendo ali, ó, insofismável. É o português que às vezes não entende a palavra, mas eu achei bonita, insofismável essa palavra, só isso. Muito bom, é que nada se perde, né? Nada se perde da palavra do Cristo, né? Nada se perde. Vamos lá, mais um aqui. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores do grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador da religião na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos precisos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Os sofistas que eu falei. Isso. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Comentários? Complicado chegar nesse ponto. Mas a gente está vendo, a gente está olhando, a gente está lendo, está sendo explicado. Isso tudo vem ao nosso encontro, não é de uma hora para outra. Mas, certamente, quando essas palavras que nós estamos lendo, está falando, se nos depara uma situação, e a gente lembra disso, a gente dá um passo atrás. A gente vê que isso é um começo, né? Nós estamos no começo. Um dia chegaremos lá. É isso aí. E o texto vem de encontro com aquilo que a gente tem comentado aí, né? Não é o que você faz, mas é como você faz, né? Como você faz, qual o sentimento que nutre o seu ato, né? Bom, pessoal, aí a gente encerrou essa perícope, né? Que era só um versículo que faltava. E na sequência, no capítulo 13 de João, vem a predição da negação de Pedro, que também é uma passagem pequenininha, que só tem 3 versículos. Provavelmente vai dar tempo da gente ver hoje. Olha, Simão Pedro lhe diz, Senhor, para onde vais? Responde Jesus, para onde vou não podes me seguir agora, mas depois me seguirá.
A gente já comentou um pouco a respeito dessa questão aí, né? Mas a gente vai falar um bocadinho mais aqui. Pedro lhe diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida por ti. Responde Jesus: entregarás a tua vida por mim? Amém, amém te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. A gente tem essa passagem lá no livro Boa Nova, né? Lá no livro Boa Nova, essa conversa ainda prossegue mais um pouco, né? E Simão ainda se coloca mais uma vez, né? Que ele ainda vai, mas, bom, ele contradiz de novo Jesus aí, né? Questiona Jesus de novo, né? Mas a conversa no Boa Nova, eu me lembro que termina com Jesus falando assim, que ele ainda hoje irá entender que o homem é mais frágil do que perverso, né? É onde ele, como encerra o texto lá. Mas vamos ver aqui, ó. Então, o primeiro versículo aqui. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Para onde vou? Não podes me seguir agora, mas depois me seguirá. Então, vamos ver aqui o que o Wilson Cerqueira fala para a gente. Por que Jesus garantiu a Pedro que somente mais tarde poderia segui-lo? Pedro não poderia segui-lo, pois ficaria fisicamente no mundo, enquanto o mestre partiria para a espiritualidade. Obviamente, né? Primeiro, um aspecto primeiro material aí da situação, né? Na realidade, isso ocorreu. Mas não devemos esquecer que a verdadeira união entre dois seres é estabelecida pela afinidade de sentimentos. E a morte física não impede que essa comunhão deixe de se realizar. Jesus estava aqui encarnado e mantinha conexão direta, né? Full time com o Pai, né? E é o que nós buscamos também para a nossa vida, né? Gente, aqui tem um errinho na digitação, eu esqueci de corrigir aqui, mas vamos ver. Talvez fosse oportuno lembrarmos que na obra de Deus não há privilégios nem privilegiados. Deste modo, um dia conquistarás a paz e o lugar definitivo nas moradas divinas, através do seu autoaperfeiçoamento perante a vida... Porque aqui está errado, gente, era para eu ter corrigido e esqueci. Ainda lhe era exigido o testemunho do bem no árduo caminho. Ou seja, Pedro não podia seguir o mestre de imediato, já que ainda lhe era exigido... Esse trechinho aqui do meio que está errado, viu, gente? Desculpa. Eu devia ter corrigido e esqueci. Ó, o último aqui. Pedro não poderia seguir ao mestre de imediato, já que ainda lhe era exigido o testemunho do bem no árduo caminho da pregação do evangelho, propagação, né, do evangelho. Então, assim, a doutrina espírita, inclusive, nos auxilia mais a entender essa questão, né, porque Jesus ia sair daqui e ia para encontro do Pai, né, ia estar numa esfera onde nós não alcançamos ainda, né, não alcançamos ainda. Então, aqui na sequência, o Cláudio também esclarece bem isso daí. Jesus já havia falado aos judeus sobre a sua partida e da impossibilidade de estes o seguirem. Depois disse o mesmo aos seus discípulos. Então, Pedro, né, com seu temperamento mais determinado, não se conforma e questiona: Jesus, para onde vais? Tal pergunta, aqui que esclarece melhor, né? Tal pergunta mostra que mesmo os apóstolos mais íntimos não compreendiam claramente tudo o que o Senhor dizia. É que eles, apesar de já possuírem informações mais detalhadas sobre a missão de Jesus e sobre as coisas do reino, ainda não haviam passado pelo enriquecedor momento do testemunho, que abre a mente e o coração da criatura para as questões espirituais. Quer dizer, eles iam trabalhar muito ainda, iriam dar muitos testemunhos, e cada testemunho seria aí vamos dizer assim, um degrauzinho a mais que eles iriam conquistando e preparando aí o coração, para que realmente, chegado o momento deles estarem preparados,
eles darem o maior testemunho, né, e voltarem aí sim, se encontrarem com o mestre, né? É a mesma situação porque passamos quando somos ameaçados de ficar sem algo que nos traz segurança. Mesmo já sabendo que nunca ficamos desamparados e que a circunstância é a vontade do Criador, atuando em favor da criatura, muitas vezes não nos conformamos com a perda e questionamento e questionamos a Deus o porquê de tal acontecimento. Nossa consciência, que na realidade é ainda só imediatista, não consegue perceber a providência e intimamente perguntamos: Senhor, para onde vais? Ou, em outras palavras, Senhor, por que comigo, né? Quantas vezes acontecem certas coisas com a gente, né? E nós estamos ainda num determinado patamar, vamos dizer assim, que às vezes o que a gente quer é sair daquela situação, que a gente quer ficar livre de alguma coisa, ou acabar se revoltando por algo que tenha sucedido, né? E a gente, às vezes, talvez seja assim a nossa fé, que seja um pouco vacilante em alguns momentos, né? Que a gente tem que reconhecer que tudo, né? Nenhuma folha, aquela história, nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus nosso Pai, né? Então, que as coisas que acontecem para a gente, sim, é a vontade do Criador, é a melhor coisa que pode acontecer para a gente naquele momento, para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente... Às vezes é só uma questão, assim, de tirar a gente daquela zona de conforto, porque às vezes a gente está numa zona de conforto e a gente está ali, né, confortavelmente instalada, está tudo bem, e a gente quer continuar ali na nossa zona de conforto. Então, às vezes, vem uma chacoalhada para que a gente dê um passo à frente, porque a zona de conforto, às vezes, é o estacionamento do espírito. Na zona de conforto, às vezes, a gente está patinando ali, a gente está patinando. Então, às vezes, o chacoalhão que vem para essa zona de conforto é para você, de alguma forma, trabalhar aí os seus sentimentos, as suas decisões, a sua posição, e dar um passo à frente. Né? Mais um pouquinho aqui. Respondeu-lhe Jesus. Isso aqui é muito importante, gente. E a doutrina espírita nos esclarece muito bem sobre isso. Para onde eu vou, não podes, agora, seguir-me. O maior pode sempre mais que o menor. Assim, Jesus, por já ter alcançado uma evolução superior, pode ir e vir onde espíritos de nossa faixa evolutiva ainda não podem. O Nazareno se refere à sua ida para Deus, conforme a narrativa de João 7,33. Apesar dele não ter deixado o Pai, diz assim, para que todos possam compreender sua partida em espírito como algo normal. Ele tinha vindo cumprir a sua missão, uma missão superior, e agora, quando ele chegava a termo, era natural que ele partisse. Mas voltando a ler o primeiro parágrafo, gente, o maior pode mais que o menor, né? Pode. A gente tem dois exemplos aí que eu estou me lembrando agora, deve ter outros, mas é que eu estou me lembrando de dois agora. Dois exemplos maravilhosos com relação a isso, né? Um, por exemplo, está no livro Nosso Lar, né? A mãe de André Luiz, ela estava numa esfera superior. Ela conseguia descer e estar junto com André Luiz, mas André Luiz não conseguia ainda subir aonde ela estava. Então, os espíritos superiores, eles conseguem descer para nos atender, para nos auxiliar, né? Mas nós, muitas vezes, não conseguimos atingir uma faixa mais evolutiva. E outro exemplo que me vem à cabeça agora é no livro Há 2000 anos, quando o nosso querido Públio Lentulus desencarna, ele vai para o mundo espiritual doidinho para encontrar com a Lívia, né? Ele vai lá achando que ele vai encontrar com ela, né? E aí, quando ele chega lá, eu não me lembro o nome da pessoa que está com ele ali, que o recebe, né? E fala assim, sim, a Lívia
está numa esfera muito acima da nossa e você não consegue atingi-la nesse momento, né? Mas ela está aqui ao teu lado, você não consegue vê-la, mas ela está te apoiando, né? Ela está te ajudando. Então, são dois exemplos que eu me lembro agora dessa condição, né? Que o espírito superior, ele se eleva, mas ele volta para auxiliar, para socorrer, né? E nós temos que nos contentar com o que nós temos. Vamos lá, mais um bocadinho aqui. Dizendo desse modo, o Senhor não só prepara seus amigos, como deixava o ensinamento de que, se eles quisessem acompanhá-lo, necessário seria que fizessem por conquistar essa posição pela vivência do que ele ensinara. O advérbio agora deixa bem claro que essa situação é temporária, pois a lei que nos leva à evolução é sempre dinâmica. E, ademais, foi ele mesmo quem disse: em verdade vos digo, quem adere a mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Né? Ele falou, vós sois deuses também, né? Mas depois me seguirás. Tem um cachorrinho sonhando aqui do meu lado. Muitos estudiosos do Novo Testamento têm visto nesse dizer de Jesus uma profecia quanto ao futuro de Pedro, que seria crucificado em Roma anos mais tarde em nome do Cristo. Não podemos descartar essa hipótese, já que o Senhor podia perfeitamente prever esse acontecimento de forma bastante natural. Porém, vamos um pouco mais além, dizendo que esta é uma previsão que se cumprirá com todos nós, pois a perfeição de cada um é inevitável, é o determinismo do bem, será mais cedo ou mais tarde alcançado por todos nós. Lembra quando nós estudamos na passagem anterior a questão do cálice? Lembra o que a gente falou do cálice, né? Cada um tem um cálice determinado para ele ali. A gente veio para cá e provavelmente todos teremos um cálice amargo para sorver, né? Então, e é inevitável que em determinado momento a gente realmente cumpra com essa parte que nos toca aí, né? Se o termo agora é um advérbio que nos fala do momento atual, depois é outro que nos diz da sucessão do tempo, de algo que virá, apesar de não estar definido quando. Todavia, por tudo o que sabemos e pela autoridade daquele que está dizendo, tal fato se dará, dependendo só de cada um a sua localização no tempo, pois tudo conspira a favor daquele que segue o regulamento da vida, amando como o profeta Galileu nos amou. Comentários? Não? Eu só notei, deixa eu pegar no microfone, nos slides anteriores, Jesus já falava da reencarnação para Pedro. De alguma forma, ele disse que ele ia ficar, que tinha que ainda evoluir alguma coisa a mais. Ali estava explícito, de alguma forma. E sobre a reencarnação, não tem a palavra reencarnação. Mas se a gente pensar, não só naquele tempo da vida dele, mas que ele queria seguir Jesus. Não seria em seguida, mas ele teria, ou ainda, na própria encarnação atual, ou outra encarnação, para que ele seguisse mais próximo de Jesus. Eu entendi isso ali. É o que a doutrina espírita nos esclarece, né? Como a gente falou no começo, né, do processo, né, da nossa jornada, é a nossa jornada, né? Por onde a gente vai conseguir
chegar nessa comunhão maior aí, né? Kleber? Dois aspectos. O primeiro, a questão do espírito superior, né? A mãe do caso do André Luiz, ele conseguia, a gente aprendeu que a gente consegue aglutinar mais o perispírito, né? Tornar mais pesado, mais denso, e se mostrar, aprender. Acho que nós já estudamos isso. Mas o principal é assim, essa narrativa que tem o Pedro, né, que no outro dia ele se sente por um tempo depois frustrado, né, e fica para baixo, vamos dizer assim, né, com essa situação de ser impossível, assim, como Jesus, mestre, eu não posso te seguir. Isso é um ensinamento para a gente, né? Muitas vezes a gente acha que, poxa, eu não consigo, e começa a ficar frustrado. E parar para pensar assim, o que eu posso fazer na minha condição de frustrado? Eu não posso fazer isso, mas o que eu posso fazer no meu nível que eu já tenho de compreensão? Eu não consigo dar um salto, né? Ele não teve essa noção. Mas o que eu posso fazer? Mesmo com receio de morrer, né? Que ele tinha a questão, ele não queria morrer, o estilo de sobrevivência muito maior, e ele também não tinha se tocado tanto quanto naquele momento. Mas ele pegou aquele momento, mesmo negativo em relação a Jesus, e fez o que tinha que fazer, que era possível. Eu acho que tem um ensinamento por trás disso, né? Muito grande para a gente. O que eu posso fazer? Eu não consigo dar um salto, mas eu posso fazer alguma coisa na minha condição. É isso que a gente precisa, isso é a realidade que a gente possa fazer. Acho que não sei se eu consegui me expressar bem, mas é isso, acho. Sim, com certeza, Kleber. É a parábola dos talentos, né? Ele não. A gente faz o que a gente consegue, né? O que está dentro do nosso alcance, né? Como como você falou, não existem saltos, né? Existe como a tal da palavrinha que a gente falou várias vezes hoje, né? A tal do processo que a gente vai conseguindo aos poucos, né? Mas que a gente possa ficar feliz com o único talento que nos foi reservado, né? Porque a questão dos talentos não é porque ele gostava mais de um do que do outro, né? Ele deu conforme as possibilidades de cada um, né? Então, se eu receber só um talentinho, que eu fique feliz com aquele meu talentinho e faça o que eu consigo com aquele talentinho. Sueli? Sobre isso que o Kleber falou, achei muito bom essa lembrança para a Muito gente, né? Porque se a gente se reconhece ainda com todas essas imperfeições, e se a gente está nesse processo, cai, levanta, né? Como até o Bezerra falou, mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e anda. Então, quanto mais a gente se vê nessa condição ainda de querer, né, se esforçar e, de repente, não estar conseguindo, pelo menos eu sigo esse processo, esse foco, né? Eu quero me melhorar. Né? Isso aí não tenha dúvida. Mas eu não vou ficar no chão, né? Lógico, você tem os momentos que você fica triste, tem os momentos que você, às vezes, em situações que você sai bem e dá uma alegria íntima incrível, e a gente vai passando, né, por essas etapas, e eu me lembro que o Leon Denis fala, o nosso processo, até a Soraya falou no início, ele não é linear, né? Às vezes a gente acha que está no mesmo lugar e não está, é uma espiral, né? A gente vai evoluindo. E com a palavra-chave hoje é processo, né? Mas a gente não pode, assim, eu sou imperfeito, eu não tenho isso, eu não tenho, sabe? E ficar satisfeito com isso. Né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar se aprimorar. Esse esforço aí é indispensável. Porque se a gente for atender aí as nossas dificuldades, limitações, e não fizer nada, a gente vai ficar parado ali naquela situação. Me lembro uma vez um comentário, não sei se foi de Valdo ou Chico, né, das pessoas que falam assim, mas eu não sirvo para isso, eu não tenho habilidade para determinada tarefa, isso, aqui, mas começa, você vai, de repente, gostar e vai descobrir que você pode, né? E, às vezes, a gente nem se dá a chance, nem se dá a oportunidade. É isso, gente, é só uma palhinha aí. Muito bom. Lenise?
Eu estava pensando aqui, Valdete, o quanto a gente tira características do Pedro, né? Ele parece um homem comum, às vezes a gente ama, mas não conhece a gente mesmo, não conhece as nossas fragilidades, e as provas vão revelar isso, a nossa imaturidade nesse sentido, né? A gente consegue amar, mas não consegue, não conhece a si mesmo. Então, a gente vê uma impaciência espiritual, até a mesma que eu coloquei aqui no início, às vezes você não está conseguindo fazer alguma coisa, calma, o problema. É o processo, mas é preciso a gente perceber que, mesmo nas quedas, o que acontece? Isso não é um fracasso, mas é um educativo para nós. Tanto que quando o galo canta lá, né, canta, quer dizer, é um alerta para ele. Então, aquela queda dele faz com que ele possa se refletir e mostrar depois, mais para frente, né, com o tempo, a fidelidade dele e para que ele veio. Né? Muito bom, pessoal. Seguindo aqui, então, mais um. Ó. Pedro lhe diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida por ti. Opa. Desculpa, é isso aqui mesmo. Então, por que não posso seguir-te agora? Então, a primeira parte, né? Uma das desqualificações que temos, e que é comum a quase todos em nossa faixa cognitiva, é a incompreensão. Temos grande dificuldade em compreender a situação como ela verdadeiramente é. E isso nos leva a um dos maiores defeitos que possuímos, que é a rebeldia. Pedro, apesar de saber que a partida e o sacrifício do mestre eram fruto de uma programação superior e que deveriam se dar com tranquilidade, não compreendia nem se conformava com a situação. Por que não posso seguir-te, né? Não entendendo desse modo que havia grande distância espiritual entre ele e Jesus, e que seria preciso que ele, primeiro, testemunhasse o Cristo, depois buscasse a bem-aventurança de estar com o Pai em espírito e verdade. Que é o que a gente falou, né? Ele primeiro precisava ali trabalhar, tudo que ele trabalhou, ele iria conseguir, né? Tal situação se repete conosco de várias formas. Muitas vezes queremos deixar tudo, nossos compromissos mais imediatos, e sair por aí pregando o evangelho como se estivesse aí a resolução de nossas dificuldades. Temos sim o compromisso da divulgação evangélica e de todo o bem que estiver ao nosso alcance. Como bem falou o Kleber aí e a Helenice. Entretanto, necessário se faz que atendamos primeiro a nossa necessidade particular de autoiluminação. E esta só se dará no momento em que nos conscientizarmos de nossos compromissos e atendê-los com amor e solidariedade para com todos os que a vida nos convide a conviver. Isso vem de encontro com aquela fala no início da Soraya, com aquela fala da Zezé, da Sueli, lembra que elas falaram no comecinho? Não é, Dudu? Em todo, você pode praticar o bem em qualquer parte que você estiver. Você pode trabalhar em qualquer lugar que você estiver, né? Isso vem de encontro com aquele comentário que elas fizeram. Outras vezes, menosprezamos o serviço que está ao nosso alcance, querendo realizar obras maiores, como se estas não estivessem alicerçadas em pequeninas coisas que passam quase despercebidas a todos. Por que não podemos seguir-te agora? Perguntamos sem saber que seguir o Cristo é estar operantes e ajustados a todas as situações que a vida nos propõe. Ofereceria meu ser por ti, ou daria minha vida por ti, né? E ele escolhe essa tradução aqui, ofereceria meu ser por ti. As traduções mais comuns que temos do Novo Testamento
falam de dar a vida por ti. Optamos por oferecer meu ser por ti, conforme Chouraki, não sei se é assim que pronuncia isso, por achar que essa expressão retrata melhor a doação de alguém por outrem. Dar a vida, no sentido de morrer, pode ser muito fácil, principalmente para aquele que sabe da imortalidade da alma. O que qualifica o amor é dar de si para o outro, é oferecer seu ser ao outro, estando em vida. Não é morrer por ti, e sim viver por ti. Dizendo desse modo, após ter escutado a lição do novo mandamento, o apóstolo demonstra que realmente ama ao seu Senhor e que já tinha compreendido o que realmente significava esse sentimento. Com relação a isso daqui, peraí, deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu me lembro de um trecho do livro Ave Cristo. Tem um momento. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, para falar para vocês. Tá aqui. Tem um momento lá de um personagem, do pai Corvino. O pai Corvino, ele trabalhava com jovens, com crianças órfãos. Era como um pai para essas crianças aí, né? E o pai Corvino, num momento lá, ele teve um incidente, ele, na verdade, quis salvar uma pessoa, na verdade, não conseguiu salvar, e a pessoa acabou morrendo, e ele foi condenado, como se fosse culpado por essa morte, mas, na verdade, ele não era culpado, ele era inocente, né? E ele é condenado à morte. Então, ele está lá para ser sacrificado, né? Ele está lá para ser morto, né? E eu vou ler um trecho aqui para vocês, tá? Então, o sangue, ele já estava lá todo ensanguentado, já, né? E, de repente, ele ia ser sacrificado, de repente, um jovem que era entre os jovens que ele acolhia, né? Corre para junto dele e fala o seguinte: Pai Corvino, eu sou teu filho, reconheceste-me quando eu vagava na rua sem ninguém, deste-me uma profissão, uma vida digna, não sofrerás sozinho, estou aqui. E aí o pai Corvino responde para ele: Crispo, meu filho, não afrontes a autoridade. Olha que coisa. Ele queria morrer junto com o pai Corvino, né? Não afrontes. Por que te rebelas? Assim, se ainda não foste chamado? Meu pai, fala jovem, né? Também quero o testemunho. Desejo provar minha fidelidade ao Senhor. Eu também sou cristão, porque inclusive, ele estava sendo condenado à morte da pessoa e por ser cristão, né? Estava sendo condenado pelos romanos aqui. E aí, olha que coisa linda. O jovem entra no meio daquela cerimônia ali, fala que quer morrer com o cara que ia ser morto, né? Declara que ele é cristão também. E a situação foi tão inusitada assim, que ele vai entrar, vai sair, o pai Corvino vai falar um negócio aqui para ele, que eu vou ler para vocês, que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de ler aqui. E não acontece nada com o rapaz, né? O rapaz vai embora e olha a resposta do Corvino. Esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a da morte, e sim a da vida? Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderá honrar o nosso mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele em benefício dos nossos irmãos em humanidade e por ele sofrendo dia a dia. Vai em paz, não desrespeites o mensageiro do imperador. E o rapaz sai, né? Eu vou colocar
Eu pus já no grupo da segunda-feira, vou colocar para vocês no grupo esse trecho, porque é muito interessante, é muito lindo, e tem tudo a ver com o que a gente leu aqui, né? Porque morre, acabou, né? Acabou, entre aspas, né? Acabou o sofrimento, né? O sofrimento físico, o testemunho, sei lá. Mas ele pode dar um testemunho muito maior na vida dele, por tudo que ele vai viver, por tudo que ele vai testemunhar ao longo da vida dele, né? É muito lindo esse livro inteiro, e é muito lindo esse trecho aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos seguir, vai. Responde Jesus, então. Quer falar, Kleber? Pode falar. Não, é muito rápido. É só para salientar a importância dessa compreensão, né? É um Deus da vida. Deus Não é da o Deus da vida. morte, nem da destruição. Há pessoas na minha casa, essa semana, teve uma pessoa que falou: Deus me botou doente para poder eu me despertar. Não, Deus não bota ninguém doente. A gente que tem que aproveitar os momentos que a gente passa para tentar se despertar. É só isso que eu queria ressaltar. É o Deus da vida, a gente serve melhor vivo. Muito legal mesmo. Então, ele fala do galo que vai cantar 3 vezes aqui, né? Então, veja, primeiro a fala do cerqueiro aqui. No ímpeto de seguirmos ao Mestre, na alegria e disposição de vivenciarmos o Evangelho, existe uma distância imensa entre o querer e o fazer, entre o compreender e o executar. Não te esqueças, conhecimento não é sabedoria. É preciso lavar os pés, não somente... Lembra que a gente falou da lavagem dos pés, né? A distância que nos impede de obtermos momentaneamente a grandeza espiritual é diretamente proporcional à intensidade das nossas imperfeições e inversamente proporcional à fé que nos alimenta, alenta o coração. Deste modo, quanto mais imperfeitos e menos desprovidos de fé, mais seremos suscetíveis de errar e, consequentemente, de negar muitas vezes tudo aquilo que já sabemos ser o certo e melhor para a nossa salvação. Ser realista e prudente, mantendo a vigilância e sobre as tuas más tendências, tendo a certeza que ainda poderás negar muitas vezes Jesus frente às dificuldades que a vida te trouxer. Somente na dinamização da fé, no esforço de suplantar a ti mesmo, é que poderás evoluir materialmente e assim seguires a Jesus. Quando ele fala aí que a gente pode negar Jesus, né? Todas as vezes que a gente... Lembra que a gente falou do cálice? Todas as vezes que a gente foge de sorver o cálice, todas as vezes que a gente deixa de fazer uma coisa sabendo que aquilo ali que é o certo para fazer, né? Por tudo que a gente já conhece do evangelho, da doutrina, e a gente foge, a gente finge que não vê, todas as vezes que a gente está negando tudo isso que a gente já aprendeu, a gente está negando Jesus, né? A gente está crucificando de novo ele. Contudo, não esqueças que deves higienizar primeiro o teu corpo pelo conhecimento que adquires e, por último, os pés, olha aí, lembrando o sentimento de novo. E, por último, os pés que te mantêm em contato com o mundo através da renovação moral das tuas atitudes. Renovação dos nossos... Higienizar os pés, né? Renovação dos nossos sentimentos. E, acelerando um pouquinho para a gente poder terminar aqui, e Jesus responde: oferecerias teu ser por mim? A resposta de Jesus a Pedro pode parecer à primeira vista assim uma ironia dele, né? Mas não é, né? A resposta de Jesus a Pedro pode, a princípio, parecer uma contradição ao que dissemos, ou seja, que Pedro não o amava. Não é isso que o Senhor quer dizer. Psicólogo por excelência e profundo conhecedor da alma humana, Jesus sabe o que vai em nosso coração, como sabia de todos os sentimentos que possuíam seus amigos. Assim, sabia que Pedro o amava. Porém, o que acontece é que no estágio em que nos situamos,
o amor tem gradações. E ainda é um sentimento que se vê envolvido por personalismo e egoísmo. Raríssimos são os espíritos em nosso meio que são capazes de amar plenamente, diminuindo-se em favor do ente amado. Portanto, Jesus pergunta, levando o discípulo ao autoconhecimento. Só assim ele será capaz de avaliar em que estágio de evolução se encontra e como trabalhar para burilar esse nobre sentimento. Então, quando ele pergunta, você levaria, né? Você daria sua vida para mim? É como quem diz, pensa no que você está falando, pensa como é que está no teu coraçãozinho esse sentimento, né? Pensa direito, avalia aí direitinho como é que você está, né? Em verdade vos digo, né? O galo vai cantar 3 vezes. Como já dissemos em outros momentos, quando Jesus se manifesta, usando a expressão em verdade vos digo, é que ele quer chamar mais atenção para o ensinamento que está para dizer. É como se ele quisesse frisar o que diria, dando maior veracidade ao assunto. O canto do galo ocorria na 3ª vigia da noite, isto é, mais ou menos entre 3 e 5 horas da madrugada. Olha que interessante, né, o que ele fala aqui. Os historiadores têm se preocupado em situar no tempo e no espaço as ações de Jesus, avaliando pequenas contradições existentes entre o modo de narrar dos evangelistas. Veja que importante isso. Eles se esquecem que os autores dos evangelhos nem sempre tinham a necessidade de reproduzir documentos com uma cronologia perfeita, e que tinham como prioridade a divulgação da moral superior ensinada por aquele que é o espírito mais evoluído que encarnou entre nós. Então, muitas vezes ficam aí algumas discussões, não, isso foi antes, aquilo foi depois, ele falou, né, não importa muito essas coisas, né, até onde ele falou, às vezes nem importa onde, né? Importa o quê? Qual foi a mensagem que ele deixou, né? Isso que importa. Por ser um instante, olha que importante isso aqui. Por ser um instante mais escuro do dia, em que a treva se manifesta em grau maior, podemos analisar esse momento da madrugada como simbolizando o período em que mais nos afastamos do Evangelho, a ponto de negá-lo em nossas ações. É para esse momento que Jesus nos chama a atenção, para a necessidade que temos de vencer nossas rivalidades, priorizando o amor. Lembra quando a gente falou bastante sobre o que representa o dia, o que representa a noite? O dia com muita luz, momentos de mais facilidade, de mais tranquilidade, né? E à noite, sempre os momentos de mais dificuldades que a gente enfrenta. Então, como ele fala aí, olha, o instante mais escuro do dia, ou da noite, na verdade, né, em que a treva se manifesta em grau máximo, é esse o momento que estava simbolizando aquilo que Jesus quis simbolizar, ou seja, o momento das nossas indecisões, dos momentos que a gente mais se afasta do Evangelho, né? Dos momentos que a gente esquece dos ensinamentos, né? Deixa eu só terminar aqui, Cléber, Hermes, aí a gente... Assim, aprendemos que demonstrar o amor que temos por Jesus deve ser associado a uma conduta reta e solidária em relação a todos os que nos são próximos, e que enquanto ainda não conseguimos oferecer o nosso ser por todos, devemos pelo menos trabalhar na sublimação de nossos sentimentos, mediante o exercício de uma ética mais fraterna e coerente com os ensinamentos que defendemos no Evangelho, pois negar Jesus 3 vezes é negá-lo totalmente. Fazemos isso hoje quando agimos contrariamente a tudo o que ele nos ensinou, em favor de nossa conduta mais personalista.
Quer falar, Hermes? Isso aí eu achei interessante, disse a energia exterior, que diz que à noite que fica pior. Eu pensava o contrário, que de dia, durante a vigília, é que a gente está sujeito a tantas coisas que a gente pode trabalhar o nosso modo dia a dia, porque à noite, via de regra, pela emancipação da alma, a gente vai orientar em lugares bons, né? Lugares melhores. A gente diz que instantes mais escuros, que a treva manifesta o grau maior, eu não entendi essa parte, fala de brincadeira. Então, é mais a simbologia, né? A simbologia, porque no dia você está... Peraí. No dia você tem claridade, você tem luz, você tem facilidade de se locomover, você tem mais facilidade de distinguir uma coisa da outra. À noite é ausência de luz. Ausência de luz, a luz, tantas vezes no estudo do Evangelho, a luz representa o Evangelho, representa a mensagem do Cristo, representa a sabedoria, o ensino, o amor, né? Então, momentos de escuridão na sua vida, não é que tem que ser a noite, o dia. O momento de escuridão é o momento que você está distante da luz, que você está distante da mensagem do Cristo, que você está tomando uma atitude equivocada, uma atitude que não vai de encontro com os ensinos do Mestre. É só isso que quer representar os momentos de escuridão na sua vida, só isso. Mas eu não entendi muito bem, vou ter que pensar. Já que é o instante mais escuro do dia, né? Sei lá, eu acho que pode ser até durante o dia. Se a pessoa está com mau pensamento, está vivendo nas trevas, ou está o sol está brilhando, precisa ser de noite. Né? Exatamente. É só uma simbologia. Você pode estar no momento mais escuro da tua vida ao meio-dia. Ao meio-dia, pois é, então. E à noite, Ao meio-dia. o que eu li uma vez, até alguém comentava, não lembro quem era, se era Simonetti, se nós dormíssemos mais tempo, nós estaríamos melhores, nós estaríamos no mundo espiritual, talvez com encontros melhores do que durante o dia. É só a flechada em cima da gente. No mundo espiritual ficaria melhor à noite, quando dormimos. Isso que eu fiquei pensando. Eu estou atento ao que está falando. Então, mas é mais uma simbologia, né? Mais um símbolo do que uma... Não pode, a gente não pode pegar aí ao pé da letra da coisa, né? Mas trazer o que representa essa escuridão. A escuridão representa o afastamento da mensagem. Só isso. Tá? Bom, pessoal, nós encerramos, então, essa aquela Alguém quer fazer mais algum comentário? Aquela hora que eu queria fazer um comentário, quer encerrar? Eu falo depois, pode encerrar. Tá bom, então, tudo bem. A Então, gravação. Tá bom. Então, se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, continuando agora, semana que vem, com o capítulo 14 de João. Tá bom? Muito obrigada a todos. Os comentários, as colocações foram maravilhosas, foram brilhantes e que auxiliaram muito aí nas nossas reflexões, né? Então, agradeço muito a todos. Então, até a próxima semana, se Deus assim o permitir.